Boa tarde, Ricardo. Obrigada por nos concederes esta entrevista. Gostaríamos de saber um pouco acerca de ti, quem és, o que fazes e o porquê de estares a ser aqui entrevistado neste nosso espaço para entrevistas. Bom, antes de mais, obrigado também pela entrevista. E, bom, a ideia fundamental que surgiu nesta entrevista foi pelo facto de estamos a fazer quase um ano em que estamos no ar. Quem és? E portanto, valia a pena explorar pelo menos quem são as pessoas que estão à frente, quem é que está a dar uma cara no fundo ao projeto. E portanto, é isso também o fundamento. O meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou diretor-geral do projeto All for Lawyers e do qual também faço parte, ou seja, também sou diretor-geral da empresa Camai, ou do grupo Camai. Este grupo Camai tem sido o promotor, tem sido o grande suporte deste projeto All for Lawyers e, aliás, se não fosse, a Camai era complicado do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de sustentabilidade de assegurar o projeto e daí estamos a arrancar mais em força, esperemos, neste novo ano judicial. Como é que surgiu a ideia de desenvolver um site destinado aos operadores jurídicos e mais concretamente aos advogados? Bom, isto é já uma ideia que andava pessoalmente na minha cabeça já há alguns anos. Tinha visto várias coisas em termos internacionais, mas achava que os advogados deviam ter um local onde se pudessem expressar e, por outro lado, onde pudessem ter informação que fosse do seu dia-a-dia e informação, acima de tudo, útil. Esse é o principal objetivo. Claro que depois, ao longo do arranque do projeto, etc., vão aos vários obstáculos e desafios que vão surgindo e que nós vamos a pouco a pouco vencendo, temos estado nessa linha e, portanto, passámos à concretização o ano passado e pronto, e cá estamos no For Lawyers, que esperamos internacionalizar dentro em breve. Ou seja, já temos uma área dos PALOPs, não é? E esperamos, já temos algumas entrevistas feitas a pessoas, advogados estrangeiros, e esperamos dentro em breve ter uma área também internacional. Estando o site a comemorar então um ano de existência, precisamente na abertura do ano judicial, que balanço é que fazem do mesmo? Bom, eu faço um balanço muito positivo, porque as pessoas têm reconhecido o site All for Lawyers como um site credível, um site acima de tudo sério, como a área o exige, mas ao mesmo tempo dando também um contributo. Por exemplo, eu estou a lembrar-me daquela área em que nós pedimos aos nossos interlocutores para fornecer ideias sobre a justiça e temos lá muito boas ideias que até a nossa Ministra da Justiça pode, se calhar, utilizar aquele site precisamente para ver. E, portanto, eu faço um balanço extremamente positivo que se calhar não estaria à espera em tão pouco tempo. E o site, pelo que nós temos visto, tem tido muita participação. Os próprios advogados são os destinatários e, ao mesmo tempo, também são eles próprios que compõem a dinâmica e o conteúdo do site, é correto? Sem dúvida. Ou seja, os grandes participantes e todos os nossos colaboradores pertencem à área jurídica, são advogados, pertencem a sociedades de advogados ou são advogados em prática isolada, não fazemos qualquer distinção em favoritismo, portanto, todos em plano de igualdade, e têm realmente participado de uma forma muito boa, e até aproveito a entrevista para convidar as pessoas que tiverem a ver a entrevista que façam-nos chegar artigos que sejam interessantes, informação que seja interessante para enriquecermos mais este projeto. Da análise das várias entrevistas que foram sendo realizadas ao longo deste ano, vemos temas abordados que vão de temáticas muito diferentes umas das outras. O que é que achaste das diferentes temáticas abordadas? Bom, isso é curioso, Sara, estás-me a perguntar isso, porque realmente houve entrevistas muito interessantes. E também notamos de uma forma global, transversal, que há, chamemos dores na justiça, que toda a gente sabe que existem, que elas estão lá, e toda a gente sabe as soluções. E portanto, eu em algumas entrevistas em que estive presente, realmente senti que
passa a expressão, ora bolas, porque é que ninguém resolve isto, já toda a gente sabe como é que se resolve. E por isso é curioso, sendo um dos nossos objetivos para este ano vai ser tentar, se calhar, conseguirmos ter a Ministra da Justiça nas nossas entrevistas, no fundo também para questionar um bocadinho daqueles temas que foram abordados pelos nossos vários entrevistados. Relativamente à empresa Camai, que é efetivamente o grupo que suporta, fala-nos um pouco acerca desta empresa. Quem é esta empresa Camai? Qual é o seu objetivo, o seu lema? O que é que significa Camai ao fim e ao cabo? Bom, antes de mais, só fazer aqui um ponto de ordem que é importante. Existe uma separação de águas entre Camai e All for Lawyers, ou seja, o All for Lawyers é um projeto independente que tem que ser suportado de alguma forma e a Camai está por trás, mas a Camai não é tratada de forma, não é favorecida dentro do projeto por causa disso. Em todo caso... Até porque, fazendo a ressalva, o All for Lawyers é um projeto destinado exclusivamente a advogados e sociedades de advogados e, como tal, está isento e tem as características da isenção e imparcialidade relativamente à dinâmica da advocacia, exatamente, certo? Apenas tem uma empresa que é uma empresa da área comercial, mas com suporte de apoio técnic e meios para a concretização do projeto. E claro, também como estamos há 15 anos nesta área jurídica, do ponto de vista da Camai, é óbvio que isso traz também benefícios, porque sabemos como é que devemos abordar e dar alguns inputs ao projeto, porque sabemos como é que a classe funciona, já os conhecemos. Eu próprio, enquanto diretor-geral, o meu trabalho na Camai é sobretudo consultoria, faço consultoria há 15 anos para sociedades de advogados e advogados, e portanto eu até costumo dizer, brincar, que já sou advogado por osmose, tanto é o contacto, e por isso a Camai tem essa valência e tem essa mais-valia para o projeto All for Lawyers. No entanto, Camai é uma palavra japonesa, e portanto quem ouve até pensa que é uma empresa estrangeira, e é muito comum nos perguntarem e dizer se somos estrangeiros. Não, Camai é uma empresa exclusivamente portuguesa, de capitais portugueses, e que Camai significa uma postura em guarda. Camai é uma palavra japonesa que provém sobretudo das artes marciais, nomeadamente do Karate, e Camai é uma postura em guarda que não é só uma guarda física, mas também uma guarda mental. E portanto daí é um estado de sempre alerta, de consciente de tudo o que se passa. E portanto acho que é a melhor forma de estarmos neste mercado. A Camai, sobretudo o core business, é a área jurídica. Nós temos uma solução bastante abrangente para advogados e sociedades de advogados, e é sem dúvida alguma uma das áreas que tem tido maior crescimento dentro da nossa empresa. Temos mais uma área de software de gestão comercial, portanto para empresas comerciais, de qual distribuímos, é sobretudo pequenos negócios, e distribuímos pela Staples, mas esta é realmente a área e o core business que nós estamos a fazer. Em breve, só para acrescentar, aliás, nós temos já o produto traduzido em chinês, em inglês, em espanhol, em francês, em turco, em croata, se não me engano também. Sei que são 7 ou 8 línguas que já temos, e que muito breve iremos ter uma solução online que poderá ser subscrita por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, e pronto, e realmente será uma mais-valia para os advogados que não têm um valor de investimento grande, e portanto será uma mais-valia para eles. É para eles também estamos a pensar. Portanto, as nossas soluções vão desde o advogado em prática isolada até grandes sociedades ou mesmo grandes empresas, como por exemplo a Sonangol. Por exemplo, quando falas em soluções informáticas, concretiza em que aspectos ou que tipo de produtos é que a Camai tem com os quais vocês trabalham também com as sociedades de advogados? Bom, nós vamos um bocadinho mais à frente. Não são só soluções informáticas, são mesmo soluções de gestão. Tanto é que a nossa abordagem em relação à implementação de um sistema de informação é precisamente o somatório de material informático com software, com procedimentos humanos.
Portanto, se não houver procedimentos bem definidos, se não houver uma organização bem feita, e daí o trabalho de consultoria ser importante, seja qual for o software, tem a vida contada. E, portanto, ou não vão utilizar o software na sua plenitude. E, portanto, é fundamental que se consiga esta parte, e tem sido uma abordagem grande. Aliás, temos tido uma contribuição muito grande no panorama nacional do ponto de vista de gestão, ou seja, todas as semanas nós lançamos uma newsletter sobre boas práticas ou más práticas na área de gestão dos advogados e das sociedades de advogados, e que é um contributo nosso para a área. Ou seja, nós lançamos newsletters e enviamos para 15, 17 mil pessoas, e que é uma mais-valia. Não estamos a vender nada, estamos mesmo a dar conhecimento. Aliás, sobretudo com esse conhecimento, eu próprio aproveitei e lancei um livro também na área de gestão, que é o primeiro livro em Portugal na área de gestão de advogados. Relativamente aos produtos em si, sabemos que a CAMAI tem o CAMAI Lei e CAMAI Geste. Em termos práticos, qual é a vantagem para um advogado ter uma solução CAMAI Lei? Bom, claro, como é óbvio, eu sou suspeito em falar, não é? Mas o CAMAI Lei é um produto muito inovador, principalmente desde há 4 anos para cá, porque, como eu disse, estamos no mercado há 15 anos, já sofremos várias mutações, mas desde há 4 anos para cá que renovámos completamente a nossa linha e temos uma solução que é um conjunto de programas que auxiliam de uma forma bastante útil ao advogado. Bom, antes de mais, há uma premissa que para nós é fundamental. O advogado vende tempo. Tempo esse que é concretizado em peças processuais, em ir à barra, seja no que for, sobretudo vende tempo. E, portanto, tem que controlar muito bem esse tempo. Se não controlar esse tempo, faça que contas fizer, vai estar a fazer uma gestão a merceeiro. Nunca é uma gestão profissional. Ou seja, a única métrica de gestão que existe para um advogado é tempo. E para isso não tem outra possibilidade a não ser registar. Mas nós já sabemos também que, fruto dos nossos estudos, à medida que vamos desenvolvendo e com os nossos clientes, etc., sabemos que cerca de 40% a 60% do tempo, quando não existe um sistema e quando não existem procedimentos implementados, não são registados. Ora, a grande mais-valia que tem a nossa solução é precisamente assegurar que esses tempos são registados e que, pelo menos, essa percentagem grande é muito diminuta. Porque temos a integração com as ferramentas mais usuais, aqui estamos a falar do Microsoft Word, do Outlook, ou seja, eu estou a fazer uma peça processual, não tenho que sair do Word e já estou a fazer o lançamento da timesheet, eu estou a enviar um mail e no ato do lançamento do mail já estou a enviar também para a timesheet, portanto a timesheet é algo que está sempre muito concretizado e por isso demos um foco muito grande em relação à timesheet, ou seja, existem neste momento 7 ou 8 formas que o próprio advogado pode fazer de lançar a sua timesheet, não está agarrado a um programa, está agarrado ao seu ambiente de trabalho e essa a filosofia. O advogado, enquanto técnico no seu dia-a-dia, não tem que sair das suas ferramentas. E essa é a grande mais-valia. A segunda mais-valia que eu diria também, entre muitas, é o facto de poder ter um sistema proativo. Ou seja, eu não tenho que consultar o software, é o próprio software que me envia a informação quando quer. Um exemplo, a faturação. Nós sabemos que a faturação nos advogados ou nas sociedades de advogados em que o procedimento não esteja implementado acontece de 2 formas. Primeira forma, quando a conta bancária está com saldo baixo, ou então quando atinge uma determinada meta dentro do processo. Ou seja, quando tem uma audiência preliminar, quando tem julgamento, é que normalmente olham para as contas e veem se necessitam de uma provisão, se vão faturar ao cliente ou não. Portanto, não existe normalmente um momento mensal em que se fature independentemente de os tais 2 indicadores que eu falei há bocado. E por isso, isso é apenas um exemplo, o sistema dispara um e-mail a dizer, atenção que nestes processos já se trabalhou este tempo, com determinado valor hora de referência, temos este potencial de faturação. E portanto, a seguir,
podemos faturar, podemos começar a faturar. Isto assegura que haja uma cadência de faturação e, sobretudo, que haja depois uma cadência de cobrança, porque nós sabemos que hoje em dia, apesar de muitos dos nossos clientes estarem a faturar mais, o tempo de recebimento quadriplicou. Exatamente. E, portanto, se não houver uma faturação maior, é preferível faturar várias vezes menos dinheiro do que poucas vezes e muito dinheiro, porque aí o cliente vai demorar muito mais a pagar. E, portanto, há alguma criatividade na gestão que é preciso ser feita hoje em dia, dada a conjuntura económica. E, sobretudo, o nosso sistema ajuda nesse aspecto, em todos esses aspectos. Isto é a razão. No âmbito da vossa atividade e atuação empresarial, como é que têm visto o mercado jurídico? Consideram que qual é o desenvolvimento que têm visto neste tipo de mercado? Realmente é uma pergunta interessante porque eu, felizmente, tenho participado em muitos congressos de advogados, principalmente no estrangeiro. E, portanto, tenho verificado as tendências europeias, as tendências americanas, sul-americanas e mesmo asiáticas. Tenho tido a felicidade de acompanhar e acompanho desde há 4 ou 5 anos essas tendências. Em Portugal, poderia dizer que todas as sociedades de pequena e média dimensão até têm faturado mais, ou seja, têm tido mais trabalho, sobretudo, infelizmente, na área das insolvências, das cobranças, toda essa área, na área laboral, os litígios que com esta conjuntura mais acontecem. Mas, efetivamente, têm tido mais trabalho. Nota-se nas grandes sociedades que realmente, como têm departamentos exclusivos a determinadas áreas e essas áreas diminuíram de trabalho, então têm tido dificuldade e têm feito mesmo cortes ao nível de investimento e também algumas sociedades em termos de cortes de pessoal. E nota-se também que está a haver uma deslocação de clientes grandes, portanto, clientes em que empresas de grande dimensão que estavam, ou melhor, de média dimensão e de grande dimensão, que estavam com grandes sociedades, a deslocarem-se para sociedades mais pequenas, a um valor, como é óbvio, mais convidativo ao nível dos honorários. Isso está a ser uma tendência clara. Outra tendência que tem-se observado é que cada vez mais o cliente exige ao advogado ou à sociedade de advogados valores o mais fechado possível. Ou seja, a tendência do orçamento, que era algo impensável há 3 ou 4 anos atrás, está cada vez mais a ser implementada. Ou seja, o próprio cliente, principalmente o empresarial, assim o exige. Aliás, posso dizer que nos Estados Unidos que é óbvio que tem uma forma de abordar a área da justiça muito diferente, mas há muitas tendências que aparecem lá e que há alguns anos estão cá. E uma das coisas que tem-se notado muito é que eles já fazem orçamentos quase com descontos comerciais, portanto já estão num outro nível, ou seja, já fazem orçamentos, fazem descontos comerciais, têm pacotes que até lhe atribuem alguns nomes com os serviços fechados, em que, através disto é um determinado valor. Isso também já se faz um bocadinho cá, por exemplo, se for uma escritura referente a um imóvel de compra e venda. Já muitas cidades têm tabelas próprias para esses atos que estão muito bem definidos. Por isso eu diria que isso é uma tendência cada vez mais a acontecer. Claro, também se assiste a fusões, tem assistido a algumas fusões em termos de cidades, ou seja, as sociedades para tentarem, de alguma forma, ter maiores sinergias, as pessoas estão-se a juntar. Tenho visto muito menos decisões, embora aconteçam, mas tenho visto mais fusões. Porque nesta altura é a altura de realmente que a economia não ajuda, é muito mais fácil juntar cabeças pensantes do que dividir e cada um pensar por si. E, portanto, sem dúvida alguma, que tem sido outra tendência. Isto no panorama nacional. No panorama internacional, curiosamente, os colegas asiáticos estão muito bem, principalmente colegas que eu conheço em Hong Kong e na China, fazem muito também propriedade intelectual, ou seja, uma área em que tem tido um crescimento muito grande. No Japão a mesma coisa. Na Europa, nota-se que realmente os advogados têm tido maior dificuldade e têm descido os seus valores de hora, porque apesar do orçamento ser
cada vez mais uma tendência. É óbvio que os advogados tentam encontrar um enquadramento, ou tentam enquadrar o processo, de forma a ter um preço, mas depois a partir daquele preço, perante determinados parâmetros, tenham valores horas. E nota-se também que há ali uma tentativa de ajustes de valores horas nos advogados que trabalham na Europa. Mas acontecem coisas curiosas. Por exemplo, nos últimos, penso que foi no último congresso, não foi no último, foi no penúltimo, em que eu estava a conversar com um colega alemão, um colega advogado alemão, e que se queixava por nós, eu estava com mais alguns colegas portugueses, e queixava-se por nós que neste momento a justiça alemã, para fazer uma cobrança de uma dívida, já estava a demorar muito e que já estavam com algumas dificuldades. E nós, curiosamente, perguntámos quanto é que estavam a demorar realmente do início da entrada da ação até à execução e propriamente receber o dinheiro. E ele disse-nos 6 meses. Ora, claro que toda a gente, quer os portugueses estavam ao lado, riram-se, não há outra forma, não é? Nós temos 2, 3, 4 anos de processo e às vezes sem fio à vista. E portanto são outras realidades. Pronto, depois temos também os colegas africanos que estão a crescer a pouco e pouco. Digamos aqui, temos estado também, Portugal, principalmente os PALOPs, tem dado uma ajuda muito forte e existe uma interligação muito grande com Angola, Moçambique, este triângulo Angola, Moçambique, Cabo Verde, com Portugal. Portanto, este triângulo PALOP existe bastante e eu acho que aí as sociedades estão a começar a aproveitar isso, as sociedades nacionais estão a começar a aproveitar isso. E claro que depois temos ali também o Brasil, que também é um mercado que tem que ser visto. E como neste momento a tendência para todas as empresas, ou que as empresas gostariam é de exportar, o mercado nacional contribuiu bastante, sem dúvida alguma que é uma das saídas que os advogados têm, é fazer esse apoio mesmo à exportação. Portanto, é outra tendência que realmente está a surgir, é realmente este apoio à exportação. Aliás, tivemos um dos nossos entrevistados que fazia precisamente isso. Fez essa referência também. Quais são as maiores dificuldades que encontram nos escritórios de advogados? Para além sempre da dificuldade da abordagem informática, de que todos os advogados sofrem um pouco mais, um pouco menos. Antes de mais, eu diria que há um ponto que é fundamental, que é o que eu estava a falar dos colegas internacionais, os advogados portugueses não ficam nem pouco mais ou menos atrás dos advogados que estão noutros países, nem pouco mais ou menos, quer a nível organizacional, quer a nível intelectual. E aliás, em termos intelectuais, nós temos realmente uma capacidade, o famoso desenrascanço, realmente faz a diferença. E eu noto nas conversas entre colegas portugueses e colegas internacionais e realmente faz a diferença. Dito isto, e que os advogados realmente tecnicamente costumam ser bons, têm 2 problemas realmente de base. O primeiro é informático, sem dúvida alguma, embora em termos informáticos houve uma grande evolução. Eu posso dizer que até 2001 ainda encontramos escritórios com máquinas de escrever e papel químico. Portanto, 2001 já estamos no século XXI e ainda encontramos papel químico. Lembro-me de alguns colegas. Mas realmente a partir de 2000, 2001 houve um evoluir grande que toda a gente de início falava mal ou que tentavam contrariar, mas também são um bocadinho do espírito português, infelizmente, é tentar contrariar tudo o que seja novo do ponto de vista de mudanças comportamentais, porque até coisas novas, tecnológicas, nós aderimos com grande facilidade, mas tudo o que seja mudar a minha maneira de ser é sempre complicado. Mas surgiu o MDDE, portanto, que era a estampilha eletrónica, e que realmente foi um primeiro avanço, em que de início falava-se que era obrigatório, quando chegou a hora H passou a ser opcional. Mas foi já um avanço. Depois com o Hábilos primeiro, e depois com os sítios, e que agora com as várias versões, já ninguém passa sem os sítios. E portanto, os sítios neste momento pode-se dizer que já é um projeto de sucesso. Teve muitas críticas atrás, mas as pessoas esquecem-se muitas vezes que em software existem várias versões, e portanto, à medida que as versões vão evoluindo, é que as coisas vão também melhorando e vão-se recolhendo também feedback e inputs das próprias pessoas. Isto para dizer que, do ponto de vista informático, as coisas felizmente têm evoluído. Ou seja, já começam também a olhar para a informática não como um custo, mas sim como um investimento. Só que agora tem que começar a passar a outro patamar, porque a informática
é um bocadinho como a medicina. Existem várias áreas e a informática, especialmente para as sociedades de advogados, e depois os advogados já querem assumir uma posição mais profissional, não é a informática da Staples, por muito bons que eles sejam, e eles têm lá realmente excelentes profissionais, mas o que eu quero dizer com isto é que tem que ter empresas e parceiros que sejam credíveis e que os acompanhem. Eu costumo dar este exemplo, que é um advogado não gosta que o contabilista do seu cliente faça contratos de trabalho, e que muitas vezes acontece muitas vezes que o contabilista faz contratos de trabalho para as empresas, e depois o advogado diz: porque é que fizeste com o contabilista, não fizeste comigo? É exatamente a mesma coisa. Na informática existe a mesma coisa. Existem empresas informáticas peritas na área, credíveis e que estão na área e conhecem, como existem outras empresas, que também são empresas informáticas, mas que não são da área. E, portanto, isso é o primeiro ponto, é começar a discernir essa diferença do ponto de vista informático. O segundo handicap é a gestão. A gestão tem muito poucos conhecimentos de gestão. Aliás, eu defendo que, em algum ponto, não sei se no estágio, se na universidade, não sei porque realmente não sou advogado, apesar de ser quase, mas deveriam ter alguns conhecimentos de gestão, porque quando começam um escritório ou quando começam uma pequena sociedade, se não tiverem esses conhecimentos, não conseguem gerir da melhor forma, e isso é importante conhecer a gestão, conhecer os impostos, conhecer as coisas, como é que funcionam, como é que eu gerir melhor as pessoas, até porque a atividade do advogado muitas vezes é solitária, e quando começa a trabalhar em equipa tem muitas dificuldades. Muitas divisões entre sociedades que nós vemos é fruto de não saber gerir pessoas, porque as pessoas não sabem nada de gestão. Felizmente, eu costumo aconselhar até alguns clientes nossos que já existem alguns MBAs para advogados, já existem pós-graduações para advogados na área de gestão, finanças empresariais, etc. Porque não só beneficiam a eles próprios e a sociedade em que trabalham, bem como recolhem conhecimentos para casos que vão ter de certeza absoluta no seu dia-a-dia. Por exemplo, receber um caso financeiro, não saber ler um balanço ou uma demonstração de resultados é péssimo, porque vão ter que pedir ajuda a um contabilista, vão ter que perceber e não vão conseguir falar a mesma linguagem, e isso é realmente fundamental. Eu costumo dizer a brincar que os empresários e no fundo os advogados, à sua medida, também são empresários enquanto profissionais liberais ou enquanto à frente de uma sociedade de advogados, têm que saber falar o contabilês, e têm que saber falar o financês, e têm que saber falar todos estes dialetos que estão ligados à gestão. Têm que saber, por exemplo, eu faço sempre uma pergunta, todas as vezes que eu começo uma consultoria com uma sociedade de advogados, eu faço sempre a mesma pergunta, que é: qual é o vosso valor hora custo? Toda a gente diz valor horas comerciais. Toda a gente diz: nós levamos 100 euros, levamos 50, levamos 80, levamos 200, seja o valor que for, mas eu disse sempre a mesma coisa. Não é o valor hora do cliente, é o vosso valor hora custo. É aquele pelo qual vocês trabalharem abaixo não conseguem pagar despesas. Nunca ninguém me sabe dizer. É muito raro alguém saber dizer. E, portanto, isto é fundamental saber para sermos melhor geridos. Porque se fazemos, e voltamos à conversa inicial do tempo, que é: se soubermos realmente quanto tempo despendemos e o valor que cobramos, vamos ter a obter um RAS, que é o nosso valor hora daquele trabalho. E esse valor hora, se estiver abaixo de um determinado valor hora custo, estamos a ter prejuízo. Portanto, eu diria que são realmente esses dois pontos. É perceber melhor de informática, aqui não é bem informática, é sistemas de informação, e depois a área de gestão. Relativamente a uma temática que tu abordaste e que está relacionada com as parcerias, a CAMAI tem uma série de parcerias que nós estamos a ver que estão de alguma maneira também já implementadas no All for Lawyers. Que parcerias neste momento vocês têm com o All for Lawyers, com o projeto do site All for Lawyers, e quais as parcerias também prevêem ou estão abertos a receber? Bom, o projeto All for Lawyers, e agora falando mais como diretor do projeto All for Lawyers, está aberto a qualquer parceria, e neste momento temos algumas parcerias que estão a decorrer, algumas estão a ser fechadas, e portanto não posso ainda falar nelas, mas temos feito algumas parcerias interessantes, nomeadamente com o Top Atlântico, etc., com a Sony, com algumas empresas que realmente dão
dão renome ao projeto. Mas que estamos abertos a qualquer empresa que queira trabalhar connosco e que queira colaborar connosco, seja de que moldes for, estamos abertos, realmente é essa percepção. Gostaríamos de contar mais pessoas e com mais empresas para estas parcerias, até porque uma das coisas que nós temos feito com alguma frequência dito nas nossas entrevistas no final das nossas entrevistas, no fundo dizer todos os advogados têm clientes que podem ter aqui um mercado interessante, porque isto é um mercado que dirige sobretudo aos advogados, aos juristas, que vêm a este site. De certeza absoluta que existe uma série de clientes que poderiam estar interessados em participar neste projeto, porque é um mercado-alvo deles também. E, portanto, seria interessante fazer também esse contacto ao nosso projeto para poderem publicitar, expor os produtos deles, enfim, estamos abertos. Para finalizarmos a nossa entrevista, e uma vez que estamos no início do ano judicial, que mensagem poderias deixar aos advogados que nos irão ver, de apoio ou de incentivo também a um novo ano? Bom, se já começar a nossa imagem de marca final, já aparece o Daniel Oliveira com o que é que diz aos seus olhos. Bom, antes de mais, isso felizmente foi uma coisa também transversal, tem sido transversal pelas entrevistas, as pessoas são pessoas combatentes, ou seja, eu orgulho-me realmente que somos os portugueses que, apesar das troicas, apesar dos problemas todos que temos, não somos iguais aos gregos, nem somos iguais aos espanhóis, não andamos na rua a partir coisas e isso é realmente muito positivo. E portanto, para mim há uma frase que é explícita, é uma frase inglesa, mas que para mim define exatamente a mensagem que eu gostava de passar, que basicamente diz que a quitter never wins and a winner never quits. E portanto, basicamente é sempre acreditarmos, porque nunca houve ninguém persistente que não tivesse sucesso. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Uma boa continuação para o projeto All for Lawyers, bem como para a Camai. Igualmente. Muito obrigado.